presente no nosso grupo de estudo de segurança de processo. São 7 horas, né, o horário que a gente combinou para começar sempre aí toda quarta-feira. Só para lembrar que o link dos encontros é sempre o mesmo, então aquele link que está fixado lá no grupo é o mesmo link para todas as reuniões que a gente tem de todos os capítulos do livro. Acho que na próxima semana a gente pode já testar, fazer junto com o YouTube, para ficar mais fácil também, tentar aí outras tecnologias, aí eu vou precisar aí da ajuda de vocês para poder fazer isso. Hoje é o nosso segundo encontro, né? E a gente começa a estudar o primeiro capítulo, né, do livro que fala sobre cultura de segurança de processo. E quem vai moderar, né, quem vai trazer aí um resumo desse capítulo para a gente é a Gabriele e a Alice. As duas são da ARR Risk, né? É assim que se fala? Desculpa se tiver. Eu não sei se é ARR ou ARRISC, tudo junto. ARRISC, tudo junto. As duas são engenheiras. ARRISC ou ARRISC? ARRISC, tudo junto, né? As duas são engenheiras de segurança e também tem pós-graduação na área de segurança de processo. E aí, só lembrando, gente, que diferente da apresentação que o Glides e o Américo fizeram, onde, né, a gente tem ali as duas maiores entidades de segurança de processo no Brasil, o intuito aqui é uma discussão colaborativa, né? Então elas vão trazer, né, o conteúdo ali do capítulo, os tópicos gerais, mas a gente tem que, né, não vamos no final fazer um interrogatório e não sei se elas vão estar aptas para responder todos os nossos anseios, né? Então a ideia é que a gente traga mesmo, né? Olha, na minha empresa a cultura é feita dessa forma, a gente monitora, mede a cultura assim, a gente começar realmente a usar agora o grupo para a gente trazer, né, como que a indústria farmacêutica trabalha isso, como a indústria de óleo e gás trabalha, a mineração, enfim, a gente se unir para trazer ferramentas que a gente possa usar no nosso dia a dia. Vou passar a palavra para a Alice e para a Gabriele e agradeço aí todo mundo que está junto com a gente hoje. Eu só vou pedir para todo mundo fechar a câmera e deixar só a Alice e a Gabriele, porque na gravação fica legal, só elas duas depois falando. E aí no final, quando elas acabarem, a gente abre aí para perguntas, comentários. Eu não sei se o Anderson está aí, o Anderson sempre me ajuda, se ele puder me ajudar aí com as perguntas também, que a gente receber lá no grupo ou aqui mesmo, para poder botar aí no chat e no final a gente discutir. Obrigado, meninas. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui para a gente começar. Boa noite, pessoal. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Primeiramente, a gente quer agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, trocando uma experiência. O Rodrigo também pela iniciativa de ter criado o grupo. Acho que vai ser bastante útil para todo mundo, né? Vamos lá, vamos começar. A gente vai falar um pouco aqui, primeiro o pilar, né, a cultura de segurança de processo do livro de segurança de processos baseado em risco, que a gente vai começar o estudo. Vamos lá. Tem alguém com o áudio aberto aí, tá com uma musiquinha no fundo. Eu coloquei todo mundo no mudo, acho que vocês têm que abrir o áudio de novo, tá? Acho que foi isso que aconteceu aquela hora, então. Eu sou a Gabriele Ribeiro, sou sócia-diretora da Risco Consultoria, sou engenheira ambiental, sou engenheira de segurança do trabalho, eu sou mestre em gestão ambiental e sou especialista de segurança de processos, recém-formada pelo Senai CETIC. Alice, por favor. Então, eu sou Alice Gonçalves, sou engenheira na Risco Consultoria. Bom, sou engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, especialista em segurança de processos, recém-formada no Senai, né? Colega de turma da Gabi. Bom, nós vamos tentar abordar, né, um pouco de todos esses itens que estão aqui, falar um pouco como desenvolver e executar uma cultura de segurança adequada, como monitorar e orientar a cultura, mostrar um pouco sobre modelos de maturidade, né, como se realizar um diagnóstico,
falar um pouco sobre estratégias. E é isso, vamos tentar abordar um pouquinho de tudo. Aí a cultura ela vem se apresentar como o primeiro pilar, né, dentro do grande pilar de comprometimento com a segurança de processo, da sequência aí que a gente vai fazer. Pode passar. A importância da cultura de segurança de processo, né, ela se mostra muito através das lições aprendidas dos grandes acidentes acontecidos no passado, né? Desde Three Mile Island até a FPSO São Mateus, que é a mais recente aqui do Brasil, na área de petróleo e gás, né? Vários acidentes catastróficos que vão deixar claro o papel da cultura de segurança, né? A contribuição da cultura negativamente para que tivesse ocorrido mais passadas. Aí a gente vai destacar alguns acidentes que a gente acha que contribuem aqui para a discussão, né? O caso da Union Carbide, de Bhopal, na Índia, né? Que foi um acidente catastrófico, né? Sem iguais. Tiveram 2.200 mortes imediatas e 500 mil de pessoas feridas, fora as que não são notificadas, né? Houveram várias falhas de instrumento, de procedimento, de sistemas de lavadores de gases, flare, da cortina de água que poderiam ter impedido, né? O Bhopal deixa claro, o papel da investigação não ter mostrado isso, né, claramente, a importância da cultura de segurança de processo no sentido de evitar todas essas falhas, né? E também a União Carbide, na década de 80, ela é conhecida como uma das líderes de tecnologia de segurança. O que mostra que a falta de cultura, a má cultura, ela veio deteriorando essa situação, colaborando para que acontecesse esse acidente histórico, né? Depois a gente tem Chernobyl, na Rússia, tem um documentário do HBO que eu super recomendo todos assistirem. Tiveram 31 mortes e muitas milhares posteriormente, né? Devido ao câncer, né? Um acidente nuclear. Houve falha de conhecimento por parte dos operadores, né? Falta de experiência, a liderança pressionando o tempo todo, no sentido de não parar a produção, falha de projeto também. E a partir desse acidente, a cultura de segurança, o conceito cultura de segurança, ele é abordado, né, pela Agência Internacional de Energia Atômica, o conceito cultura de segurança aparece, e daí começam a entender, a procurar não só o que aconteceu de errado, mas por que aconteceu errado, né? A gente destaca aí o trecho da investigação que foi o não cumprimento dos procedimentos operacionais contribuiu significativamente para o desastre, indicando a cultura. Gabi? Eu não estou conseguindo ouvir ela. Travou. Para mim travou também. Voltou. Voltou. Acho que não. Alice? Oi, Gabi, agora estou te ouvindo. Acho que ela não... Oi? Oi. Só não passou o slide para mim. Tá, é porque travou, você congelou. Tá, a tela tá travada para mim. Agora foi. Tá ouvindo? Agora sim. Aí na sequência a gente tem a Piper Alpha, né, no Mar do Norte, que foi também 167 mortes e 226 trabalhadores a bordo. Houve falha de projeto, falha de capacitação, de treinamento, comunicação, todas essas falhas que a gente vê acontecendo nesses acidentes, né, uma sequência de falhas sistêmicas. E também nesse acidente, ele, pela primeira vez na indústria de óleo e gás, ele aparece a cultura de segurança, né, o termo cultura de segurança, é reconhecida como um aspecto relevante, importante para o sistema de gerenciamento, né, de segurança.
Aí destaca o trecho: é essencial criar uma atmosfera corporativa ou cultura na qual a segurança seja entendida e aceita como a prioridade número um. A FPSO também, na área de óleo e gás aqui no Brasil, no Espírito Santo, 9 mortes, 26 feridos. Houve falha de gerenciamento de mudança, falha de procedimento, falha de identificação de atmosfera explosiva, falha no controle das fontes de ignição e também de plano de atendimento à emergência. Também deixou claro a investigação que a cultura de segurança ela foi um fator determinante, né? Destaquei o trans. Espera-se que as situações, condições e recomendações apresentadas pela ANP neste relatório indiquem à indústria de petróleo a importância do aprimoramento contínuo dos requisitos de segurança e de proatividade típicas de uma boa cultura de segurança. Então, aí a gente pode passar. Aí eu trouxe o modelo de queijo suíço do James Reason, que mostra que para um acidente acontecer, existem várias camadas, várias barreiras, né, de proteção que podem evitar que o acidente ocorra. A cultura de segurança ela vem para justamente evitar que haja o alinhamento das falhas e chegue ao acidente, né? Então, a gente tem muitas possibilidades de atuar através da cultura de segurança para que não ocorra um acidente, principalmente nos near miss, né? Nas lições aprendidas, melhor sistema para que não ocorra o que a gente não... a consequência inesperada, indesejada, desculpa. Aí eu tentei destacar o PDCA do Sistema de Gerenciamento de Segurança de Processo, que ele vem com a cultura de segurança no centro de todo o sistema de gerenciamento, né? Desde a identificação dos perigos e riscos, que é quando você faz análise de risco, você identifica os seus perigos e quais são os seus riscos, né? Estima os seus riscos. Você gerencia os seus riscos, você define qual a apetite de risco da sua empresa, o que você vai aceitar, o que você vai melhorar. Depois você aprende com a experiência, né? Através de auditorias, através de investigação de acidentes, principalmente, de quase acidentes, né? Que traz uma importância muito grande, né? Para lições aprendidas, que já é a parte de checar, e o comprometimento com a segurança, que é exatamente isso, né? Planejar ações para a melhoria do sistema. A cultura de segurança ela é o pilar central que ela interfere em todos os outros, né? Em todos os aspectos do sistema de gerenciamento. Então, a importância dela é muito grande. Pode passar. Então, o que é a cultura de segurança final? O CCPS ele define como a combinação de comportamentos e valores de um grupo que determina a maneira pela qual a segurança de processo ela é gerenciada. E o que seria uma cultura positiva de segurança de processo? É um padrão de atitude de comportamentos partilhados, escrito ou não escritos, e normas comportamentais que influenciam positivamente a maneira como uma companhia coletivamente apoia a execução e melhoria contínua do seu sistema, resultando na prevenção de acidentes. Esse já é a versão de 2018 do Guideline CCS de Cultura de Segurança. Depois, no final, a gente vai mostrar a carinha dele lá, para quem quiser comprar já. Quando que a cultura de segurança ela é feita, ela é implementada? A partir do momento que a liderança ou a direção ela percebe de segurança e sinais que dão a entender que a cultura não vai bem, né? O que seriam esses sinais? Operadores negligenciando procedimentos, como se fosse uma coisa normal, rotineira. Pessoas se comportando de uma forma na frente da liderança, de outra forma, quando não está sendo vista, né, teoricamente. Todo mundo tem o seu papel fundamental e precisa ter consciência do seu papel. É um papel central ali do desenvolvimento da cultura de segurança, né? Porque ela vai além de
determinar as diretrizes, determinar o caminho, ela vai influenciar, né, e engajar o seu time de forma a contribuir, colaborar com o objetivo que se quer atingir. Né? Como que é feito? Não existe uma receita de bolo, né? Cada empresa, você precisa saber da onde você está partindo, como que você vai partir. Não é uma coisa fácil e rápida, né? Uma cultura, como a cultura de uma sociedade, a gente vê que não é de um dia para o outro que muda, né? É uma coisa contínua, lenta e gradual, né? Onde todo mundo tem o seu papel e tem um papel importante, né? Na coletividade. Pode passar. Eu vou agora abordar os aspectos da cultura de segurança. O primeiro é manter uma prática confiável. A segurança de processo ela tem que ser vista como um valor essencial, né? Aí a diferença entre valor e prioridade. A prioridade ela pode mudar em função de pressões, né? De situações. Existem determinadas situações que você acaba mudando a sua prioridade. E a segurança, quando ela é entendida como um valor, é inegociável, né? Você não pode negligenciar aquilo, nem tirar o foco daquilo. Principalmente no cenário que a gente está agora de uma pandemia, por exemplo, onde você tem pressões do mercado, pressões econômicas, né? Que acabam reduzindo o budget, não somente de segurança, mas de todas as áreas da empresa. O papel da liderança, né, exatamente direcionar e manter os objetivos da empresa sem negligenciar, né, a segurança, sem comprometer a segurança. Então, ela tem que ser vista como um valor. A liderança forte também, no sentido de ser proativa, participativa, de dar o exemplo, não só pregar, né, mas também viver aquilo, engajar as pessoas, né, dar condições para as pessoas, engajamento mesmo, né? Estabelecer e consolidar altos padrões de desempenho. Mais uma vez, aí a liderança vem exigindo padrões de desempenho, né, da empresa, dos setores, principalmente da segurança. Seria um time forte de análise de risco, consistente, né, que tenha um tempo de resposta bom para as ações recomendadas, enfim, padrões de desempenho bons, né? E documentar a ênfase na cultura de segurança, que além de você só pregar que a cultura de segurança é um valor, você ter, por exemplo, na política da empresa, que a empresa é comprometida com a segurança de processo, né? Aí você coloca ela em outro patamar, né? O comprometimento é muito maior e visível. Pode passar. Desenvolver e executar uma cultura adequada, né? Ter um senso de vulnerabilidade. O senso de vulnerabilidade, você saber exatamente os riscos que a sua empresa ela possui, né? Quão vulnerável a sua empresa está em relação aos seus riscos, o alcance de um determinado acidente, quais são as consequências esperadas, né, possíveis, a que situações essa empresa está vulnerável, ela precisa atuar nesse sentido, né, tentar evitar essa vulnerabilidade, fornecer respostas em tempo razoável, que seria exatamente uma recomendação de uma auditoria, uma recomendação de uma investigação de acidente ou de uma análise de risco, ela tem que ser respondida em tempo razoável e deixar lá sem nada acontecer. Sem que nada. Então, você está com uma fragilidade, a comunicação eficaz também, para que haja comunicação, os canais de comunicação sejam eficientes, né? Uma vez o procedimento atualizado, ele seja comunicado, sempre as pessoas estejam com as informações corretas e atualizadas, né? A confiança mútua, tanto da gerência com os trabalhadores, tanto dos operadores com a gerência, de que as duas partes estão comprometidas e fazendo a sua parte, né, dentro da cultura de segurança.
É um ambiente de questionamento e aprendizagem, onde o operador, por exemplo, ao perceber que um procedimento ele não é 100% execuível ou não é a melhor forma, ele tem a liberdade de questionar, em vez de apenas negligenciar o procedimento, né? Por medo de, sei lá, de represália, de, enfim, ser mal entendido. E aprendizagem também, onde todos possam aprender com todos, né? Ninguém é dono da verdade, né? Sempre temos coisas a aprender e temos que estar abertos a isso. Dar poder e recursos aos indivíduos para cumprirem as suas responsabilidades. O trabalhador ele tem que ter o poder de tomar a decisão na hora certa, né? O poder de agir na hora que é preciso agir, recurso de tempo, né? De financeiros para ele cumprir a sua responsabilidade, a sua tarefa. Muitas vezes as empresas elas acumulam funções, né, nas pessoas, fazem com que as pessoas façam o trabalho de forma, tenham que fazer o trabalho de forma mais rápida, de repente negligenciando uma etapa, não por vontade, e ele acaba tendo que acelerar, enfim, os recursos necessários. Né? Pode passar. Enfim, depois de tudo isso, você precisa monitorar, né, a sua cultura e orientar. Se você não mede, né, você não gerencia, estabelecer métricas de acompanhamento da situação da sua cultura e segurança, para você saber para onde você está indo, né? Se você está evoluindo, se você está regredindo, se você está estagnado, como que está o seu desempenho? E através com esses resultados, você o seu PDCA de forma a melhorar o seu sistema e tentar atingir a excelência da cultura, né, de segurança, que é o que a gente tanto busca. Pode passar. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre as métricas do elemento, né? Bom, as métricas, elas têm por objetivo mensurar a saúde da cultura de segurança dentro da organização. Então, tudo depende muito de que tipo é a organização, né? Para poder se estabelecer métricas essenciais e que sejam pertinentes àquela organização, né? Porque nada adianta você medir o que você não tem. Então, você tem que buscar, analisar o que é pertinente para a sua organização. Então, quando se visa manter uma prática confiável, duas métricas podem ser usadas, por exemplo. Duas métricas estão aqui. Uma delas é a frequência com que os gerentes e supervisores visitam as instalações de trabalho, por exemplo. Com que frequência eles estão ali avaliando como as pessoas estão trabalhando, né, executando suas atividades rotineiras, com que frequência eles dão feedback ou não, mas estão ali presentes e estão sendo vistos, né, para que os operadores de campo eles tenham ciência do envolvimento da liderança ali dentro, qual a porcentagem de gerentes que é efetivamente treinada em relação à importância da cultura adequada, né, de segurança de processos, como efetivamente eles contribuem para essa cultura. Quando se visa desenvolver e implementar uma cultura adequada, pode-se, por exemplo, usar como métrica qual o tempo de duração, né, qual o tempo que se leva para finalizar uma análise de segurança, por exemplo, ou quanto tempo se leva para a emissão final de um relatório de investigação de incidente. Outro poderia ser, no caso, a contagem do número de ações em aberto, né, e quanto tempo está sendo levado para poder fechar essas recomendações, implementar essas recomendações. Com essas duas métricas, a gente pode observar que o comprometimento com a segurança de processos, ele está sendo alto, eficaz ou não, porque tudo que é segurança deveria ter pressa. Bom, quando se visa monitorar e orientar a cultura, pode-se, por exemplo, medir pela frequência com que indicadores de campo, por exemplo, são compartilhados com os níveis superiores. Existem dentro da instalação indicadores compartilhados pelos operadores e
Quantas vezes existem reuniões acontecendo para poder acontecer o compartilhamento dessas informações, desses indicadores, né? Entre os níveis gerenciais e operacionais. E também pode ser medido pela avaliação dos exames periódicos de comportamento e percepção dos funcionários. Esse último é muito fácil a gente idealizar quando se tem uma organização pequena, por exemplo, onde você tem poucos funcionários, você consegue dar atenção, visualizar um por um, né? Mas e quando a gente tem uma organização muito grande? Quando isso acontece dentro de uma organização muito grande, por exemplo, a gente pode ter certeza que a cultura de segurança ali dentro é muito forte e ela está totalmente comprometida com a melhoria contínua desse segmento, né, da cultura dentro da organização. Bom, como saber em que estágio a minha organização se encontra? A minha organização, ela tem uma cultura de segurança? Existe isso na minha organização? Bom, existe um modelo proposto por Hudson, onde ele estabelece 5 estágios. Os 2 primeiros, que são o estágio patológico e reativo, eles são essencialmente ligados à liderança. Então, assim, sem liderança, você nem passa desses 2 estágios. E os outros 3, eles são estágios onde você, essencialmente, trabalha com o comportamento de todos, a organização inteira, cada um dos funcionários, cada um dos envolvidos, os terceiros que estão ali dentro, todo mundo. Então, assim, conforme a sua empresa, a organização, né, ela avança nos estágios de maturidade da cultura de segurança, ganhos são vistos muito rápidos, né? Então, assim, acontece o aumento da consciência, o aumento da confiança e da responsabilidade de todos os indivíduos. Então, quanto melhor o estágio que a organização se encontra frente à cultura de segurança, maior todos esses cenários são visualizados. Por quê? Porque todos os elementos, todos os funcionários, todas as pessoas que estão ali vivendo aquilo, elas têm percepção e têm um norte de onde precisam, onde querem chegar. Então, vamos lá. Mas o que seria cada um desses estágios, né? Bom, quanto mais elevado o estágio que a organização se encontra, melhor é o desempenho da cultura de segurança. Então, o estágio patológico, ele é um estágio, assim, primordial. A organização, ela não se importa com a segurança, efetivamente. Ela não está preocupada em cumprir nada além do que os requisitos legais, do que a legislação local obriga. Então, ela não tem responsabilização, ela não tem ideias encorajadas, ela realmente não pensa em segurança. Digamos assim, talvez nem segurança do trabalho tenha bem estabelecido ali. Quando você encontra o estágio reativo, você já consegue ver a segurança no estágio reativo. Ali acontece alguma coisa, eles se importam, porém só depois que já aconteceu o cenário. Aconteceu um acidente, aconteceu, ele vai lá e toma alguma medida, faz alguma coisa para que aquilo não venha acontecer de novo. Então, realmente estágio reativo. Ele reage ao que aconteceu. Bom, o estágio calculativo é quando já existe uma visão de segurança, é quando você já quer alguma coisa, quando a organização já se preocupa em alcançar alguma coisa frente à segurança, porém, ela pensa, mas não age. Pode até estar no papel já, mas ela não age. O estágio proativo é uma transição. No estágio proativo, ele pega toda a documentação, todos os papéis já formulados e gerados no estágio calculativo e começa a colocar em prática. Então, é quando os líderes já têm noção do seu envolvimento, quando eles já começam a fazer por onde a cultura ser disseminada, é quando já se criam indicadores e se toma cuidado em melhorar esses indicadores. Então, assim, já existe uma preocupação com a segurança e já se trabalha até para uma melhoria.
E o estágio construtivo é quando a cultura de segurança da organização ela está estabelecida. Ela está ali, todo mundo, todos os funcionários entendem, todos estão envolvidos. A pessoa, ela entra na organização, ela já entra entendendo que ela precisa se adaptar àquele ambiente. E essa organização, ela está num nível onde todos os indicadores, todas as métricas, tudo o que acontece ali está sendo sempre está sempre no ciclo do PDCA, está sempre tentando aprimorar e naquele melhorias contínuas. Então, o estágio construtivo pode ser chamado de melhorias contínuas também. E aqui no estágio construtivo, você tem ideias, né, que, na verdade, assim, ideias que, além de contribuírem para a cultura de segurança, fazem a cultura de segurança contribuir com fatores que a gente nem pode imaginar, por exemplo, financeiro, ganhos financeiros, que não existe ganho financeiro com segurança além de evitar o acidente. Existe, tá? Então, o estágio construtivo, ele enxerga isso, por isso que ele foca muito em sempre melhorar, em sempre estar procurando entender o que acontece, melhorar o que acontece, e se for mudar alguma coisa, tem que ser para melhor. Nunca continua a mesma coisa ou regride, é sempre para melhor. Tá, e como diagnosticar isso? Bom, é fácil você perceber quando uma organização ela não tem uma cultura de segurança bem estabelecida, né? Mas daí a conseguir determinar o estágio em que ela se encontra é um pouco mais difícil. Acho que tudo depende muito do ramo que a empresa né? Não adianta você querer diagnosticar uma cultura de segurança numa empresa que não tem, assim, não tem nenhum artifício que a enquadre, por exemplo. Quando você tem uma organização, por exemplo, alimentícia, ela já tem diversas legislações que a obrigam a seguir padrões que já colocam ela num nível de cultura considerável. Mas e quando não é assim? Quando uma organização ela percebe que precisa, né, partir e buscar uma cultura de segurança adequada. Então, assim, diversas formas podem ser feitas, coisas simples como, por exemplo, pesquisa de atitudes dos funcionários dentro da organização, observação aleatória das práticas dele, comunicação anônima para você entender o que ele, que está ali dentro, vivendo as atividades no dia a dia, a realidade da empresa enxerga, mas de que adianta todo esse trabalho se a organização ela realmente não estiver enganjada em querer implantar uma cultura de segurança, melhorar o que ela já tem, né? Se já tiver a cultura de segurança implementada, e o que fazer com esses dados? Então, assim, é sempre importante pensar que esse tipo de avaliação ela deve ser feita por pessoas especializadas, sabe? Que entendam realmente onde uma organização pode chegar. Porque, às vezes, a própria organização ela tem boas intenções, ela quer melhorar, mas ela não sabe como. Então, é muito difícil você partir do zero. Tá? Às vezes, partir da metade é difícil, muito difícil. Você manter a cultura é difícil. Então, diagnosticar uma cultura de segurança não é nada simples. Então, assim, não existe uma receita. Tá? Vai depender da organização. E isso é muito complicado, né? Realmente, é muito complicado. E é isso. Bom, então, assumindo que você entende em que nível de organização você está, o estágio, né, que você se encontra, ou então você não tem a cultura implementada, mas você sabe onde quer chegar, é muito importante estabelecer estratégias para esse desenvolvimento se tornar mais claro e efetivo, né? Porque o que acontece? Como a cultura ela é primordialmente o conjunto, você não tem cultura com uma pessoa e você também não tem cultura se uma pessoa age diferente do que você precisa, do que a sua organização estabelece como cultura, você não tem cultura.
Então, é muito importante que exista uma padronização na transferência de informações e que essas informações elas sejam claras e continuamente atualizadas para todo mundo. Não adianta hoje eu ter um indicador, ele vai sofrer uma melhora daqui a um mês, mas vai ficar na gaveta. Não, eu preciso mostrar para todo mundo que aquilo está evoluindo ou que não está. Por quê? Porque todo mundo faz parte daquela evolução ou não. E aí, pensando na evolução ou não, é importante atentar também no deu errado. Eu não tenho que me preocupar no que deu errado, mas o que é certo e onde eu quero chegar. Se a empresa foca muito no que está errado e fala que aquilo não está certo, essa vai ser a visão de quem está recebendo a informação. E não é isso que a organização precisa. A organização precisa enxergar onde ela quer chegar. Então, tem que ser sempre mostrado o que é certo, o que precisa ser. Evitar buscar os culpados, né? Exatamente. Evitar a cultura de sempre sempre achar uma figura para ser a culpada, responsabilizada por alguma situação que, na verdade, não acontece por causa de uma pessoa, né? É uma falha dentro da sistêmica, cultura, né? É exatamente o que não pode acontecer, porque tem que ser visto como um todo, um grupo. Então, por isso que o último item aqui é bem simples, né? Vamos lá. Não pode se considerar resultados individuais, porque o que conta dentro de uma cultura de segurança é o resultado em equipe. Como eu falei, se uma pessoa ela age diferente do que a cultura dessa organização ela estabelece, a cultura ela não está fortemente atuando. Então, é muito importante que esses itens eles fiquem bem claros dentro da organização quando ela quer implementar ou melhorar ou simplesmente manter a cultura adequada. E a grande pergunta, né? Fácil implementar uma cultura de segurança na organização? De jeito nenhum. A realidade é totalmente diferente do que se espera, né? Então, a expectativa é linda e realmente o resultado é lindo, é promissor, espetacular. Mas a trajetória é muito difícil. Então, assim, se você precisa de 3 pessoas para puxar o barquinho para o cais e só tem 2 ajudando, você não consegue. Porque a cultura de segurança é assim, composta por todo mundo. E a realidade é que vai ter muitas barreiras, muitas escaladas, e tem que ser muito claro, muito bem disseminado, né, esse conhecimento, que cada indivíduo importa dentro da cultura de segurança, para que ela seja fortemente eficaz. Bom, e aqui são os duas indicações para quem quiser se aprofundar mais no assunto de cultura de segurança, né? É um livro do CCPS, foi lançado agora em 2018. E a cartilha do IOGP, o report, que é da área de óleo e gás. Então, quem quiser anotar aí. E é isso. Minhas referências. Alice e Gabriele, muito obrigado por conduzir aí, por moderar o tema de hoje. Para eu não ficar moderando aqui, monopolizando o grupo, eu vou hoje passar para o Anderson, ele vai fazer os questionamentos que vieram aí no chat. Só queria dar um recadinho antes, aproveitar rapidinho. A Daisy, ela me atualizou aqui os livros, né, do CCPS. Então, a pré-reserva lá do livro, eu acho muito importante todo mundo colaborar para a gente disseminar essa cultura de segurança. Então, a gente está com 142 já interessados aí no livro de competências de segurança de processo. LOPA, a gente está com 133. Disciplina operacional, 98. E o de procedimento, a gente está com 96 interessados. A gente precisa de 400. Eu só queria falar uma coisa que eu achei legal. Eu não sei se vocês conhecem a Andresa Araújo, uma comunicadora que é executiva da área de saúde, segurança e meio ambiente, e ela fez um complemento da pirâmide de desvios, né? Aquela que a gente tem lá um desvio, um acidente fatal para cada 30 mil desvios comportamentais.
E ela fez o caminho do acidente, dizendo que o acidente ele nasce na liderança, né? Porque o líder ele traduz o significado da cultura de segurança dentro de uma empresa, né? E ele é o maior exemplo, né? E isso vem em função, a cultura vem em função dos hábitos daquela empresa. Os hábitos ele vem em função dos valores, aquilo que a gente não negocia, que vocês falaram no início. Os valores eles vêm das crenças, das verdades, né? Que as pessoas elas têm. E aí isso vem dos gatilhos comportamentais da psicologia de segurança. Então, as pessoas agem da forma como agem, cometendo desvios por causa dos gatilhos, que está relacionado às suas crenças, que está relacionado aos valores da organização, que reflete a cultura, que reflete a liderança. Eu achei muito fantástico. Muito obrigado. Eu vou passar para o Anderson. Anderson, com você, meu camarada. Eu não estou escutando o Anderson. Acho que a gente não está te ouvindo, Anderson. Também não. Talvez você mesmo lê, Rodrigo. Eu não estou ouvindo ele, não. Vou monopolizar de novo a reunião aqui na próxima. Eu já tinha feito um teste com ele antes, a gente tinha tido problema com o áudio dele também. A gente tem aqui, vamos lá, 4 perguntas. Na verdade, como tem poucas perguntas, né? Acho que eu vou chamar o Marcos Valério e aí eu vou deixar as pessoas também se apresentarem aqui para falarem, que acho legal. Marcos Valério, Sim. se você quiser abrir aí para fazer a sua pergunta, por favor. Alguém mandou, alguém levantou a mão. O Eduardo acabou de levantar. Marcos Valério, eu falo aqui do Rio de Janeiro, sou engenheiro de segurança. Queria aí mais uma vez parabenizar o Rodrigo, né, e a equipe aí pela iniciativa, e a palestra que foi muito boa, dá parabéns para os 2 palestrantes. A minha pergunta é a seguinte, até assisti um evento hoje, isso foi tocado. É muito difícil chegar a notícia ruim para alta liderança, né? Então, com a experiência que vocês têm de cultura, como é que são as práticas para poder driblar, vamos dizer assim, essa dificuldade, né? Porque eles têm que dar o recurso, mas a notícia não chega lá. Então, é uma questão também que envolve cultura. Você pode comentar algo sobre isso? Agradeço aí, obrigado. São os canais de comunicação, né, que tem que ser eficientes e eficazes. E também a confiança mútua, né? Essa alimentação de informações da alta direção, ela tem que ser bem vista, né? Porque apesar de ser uma notícia ruim, ela precisa ser dada da maneira mais rápida possível. Na prática, é complicado e sensível, né? Mas aí a gente vê, é muito complicado realmente na prática. Mas a empresa, ela... Pode falar. Não, uma coisa que a gente estava até conversando, que o que faz com que isso aconteça muito, né, de que não chegue a informação lá na gerência, é quando se determina, por exemplo, acidente 0. Cara, isso é muito complicado. Isso vai fazer com que as pessoas escondam de verdade o que está acontecendo. Então, assim, é uma coisa que você não pode usar, entende? Como a Gabi estava falando, não tem como você ter uma confiança mútua se você determina que você não pode ter um acidente, sabe? Se você tem um acidente, você não pode reportar aquilo, o que você faz? Você esconde. A liderança, ela tem que estar apta a ouvir o resultado negativo e deixar bem claro que ela está ali para ajudar, cara, e não para culpar ninguém. Julgar, nem achar culpado, né? E entender que as coisas acontecem por um motivo maior, né? Não exatamente o cara que fez um procedimento errado. Existe uma causa raiz ali por trás disso, que normalmente a gente vai chegar na cultura. Todos os caminhos levam à cultura de segurança. Não sei se a gente respondeu, mas quem quiser também colaborar com a experiência, Eduardo aí está com a mão levantada, Eduardo. Eu acho que quando a cultura de segurança ela atinge estágios mais maduros e quando a gente tem segurança como um valor realmente dentro da empresa, quando esses canais de comunicação, eu nem vejo problema ali se talvez de você colocar talvez o 0 acidente, porque isso é o sonho, né? É o que a gente deseja mesmo, é que todo mundo volte para casa como chegou, né? Mas é como você reage quando o acidente acontece, né? Porque
a maioria das organizações, elas ainda definem que é erro de operação, é sempre culpa do acidentado. Então, além dele ter né, o estigma do acidente, ele ainda leva a culpa. E isso está mudando muito. Acho que tem uns canais bacanas sobre Segurança 2, agora no YouTube, falando sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar para fazer análises de investigação de acidente mais profundas, né? Não aquela coisa simples, né? Faltou treinamento, o operador errou. Marcos Jorge aí tá com uma O mãozinha Eduardo levantada. Tem o entrou aí Eduardo para também. Deixa o Eduardo falar primeiro, falar que com a é a mãozinha dele. Primeiro é o Eduardo, que ele é mais sênior do que eu. Marcos, para com isso, Marcos. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns, Gabriela e Alice. Bacana demais ver assim, minhas colegas de Senai Sequit dando uma aula e um show. Parabéns. Fiquei muito feliz aí de poder assistir e participar aqui com vocês. Esse tema cultura de segurança, eu sou apaixonado com isso, né? Você mostrou o livro, tenho ele aqui, eu ganhei do Shaqui, do presidente da CCPS em mãos, meu amigo Glitz me passou também, fiquei muito feliz. Esse tema ele é muito complexo, né? Não é complicado, é complexo, aprendi isso também com um grande mestre, e realmente o papel do profissional de segurança de processo para criar essa confiança e fazer com que a alta direção ouça e confie no que ele está falando é fundamental, né? Então, é uma das perguntas que eu queria pôr para vocês aí, né? Como é que vocês enxergam o papel desse profissional de segurança atuando? Porque há um conflito de interesse, gente. Por mais que a gente fale que segurança é valor, sempre há um conflito de interesse. Às vezes a gente vai mandar para a produção porque tem um risco de segurança. E é risco, não é uma coisa factível, né? Em segurança de processo, ainda é mais complexo do que do trabalho, porque é mais difícil, as probabilidades, a frequência que os acidentes ocorrem são muito menores. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Essa questão de como que a gente usa esse papel nosso de profissional para conseguir fazer essa ponte, e o que o nosso colega falou, acho que foi o Figueiras, né? De levar realmente para a alta administração a verdade, que não é fácil, mas eu acho que esse papel é importante. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que a melhor estratégia para o engenheiro de segurança de processos, né? Tentar aí fazer melhor o seu papel de mediador dos conflitos de interesse é através da conscientização. A conscientização ela é fundamental e realmente necessária para você conseguir mostrar a importância do seu trabalho e a importância daquilo que você quer propor, né? Você quer... O nosso papel, a gente trabalha para que nada aconteça. Que realmente o acidente de processo ele acontece com muito menos frequência, né? Graças a Deus. Então, é difícil as pessoas conseguirem ter a dimensão, né? De tudo que a gente faz. E a sua opinião? Tá gravando. Não, eu queria só incrementar um pouco, porque assim, eu acho que realmente não tem como, como o Eduardo falou, é muito complicado. Complexo. As pessoas... É complexo. Pessoas envolvidas nos acidentes levarem isso para alta gerência, porque sabe que vai ser recebido de uma forma negativa, né? Então, assim, voltando no início da apresentação, não tem como. A liderança ela tem que colocar o papel como exemplo. Ela tem que estar lá dentro das instalações, olhando a operação. Ela tem que estar olhando no dia a dia o que acontece para poder deixar realmente o caminho em aberto. Não tem como as pessoas que estão na operação assim, eu vou levar a informação. Não tem, gente. Vai ter que partir de cima para baixo, porque senão a informação não vai fluir. Esse é meu ponto de vista. Tem que ter confiança. Sim. Deixa eu seguir aqui as perguntas. Antes, Marcos Jorge, de passar para você, a gente tem o Cristiano, ele fez 2 perguntas também. Cristiano, você pode fazer a sua pergunta aí, por favor? Pronto, posso sim. Boa noite. Gostei da palestra, foi muito boa, muito rica.
Eu vou fazer 2 perguntas de uma vez só, né? A primeira delas é o seguinte, como é que vocês, pela experiência que vocês têm, com quanto tempo uma empresa do zero, ela começa a iniciar uma cultura de processo, né? Segurança de processo. Essa é uma delas. A segunda, isso aí por média, né? Essa aí foi para derrubar. A outra pergunta, a segunda nessa formação de cultura, né, existe algumas áreas dentro da empresa que colaboram, né, para que isso seja efetivada. Cita aqui, por exemplo, o RH, gestão de pessoas. Além dessas áreas, vocês poderiam citar algumas outras e explique por que elas poderiam ser também incrementadas à formação de cultura nas organizações. É só. A primeira é difícil de responder, realmente, porque cada empresa é uma empresa, as pessoas são diferentes, né, entre si, apesar de tenderem a ter um comportamento de humanos, né? É muito difícil responder essa pergunta. Talvez eu deixe para os colegas mais experientes, mais seniors, quiserem dar o seu palpite. A segunda, eu acredito que o RH realmente ele tem um papel fundamental na formação das pessoas, né? Dos valores humanos, dos comportamentos, treinamentos, proatividade. Eu acho que a manutenção também está diretamente ligada com a segurança de precisa estar alinhada, precisa saber atenção, a operação também. Você está sempre consciente de que mais importante do que produzir é não acabar com a sua empresa, né? De uma hora para outra. Tem algum outro setor, Alice, que você consegue pensar agora? Eu acho que, assim, trabalhando como um todo, né, assim, o RH foi interessante ele citar o setor de RH, porque, assim, geralmente é o primeiro contato que uma pessoa tem com a empresa, né? Então, você vai entrar na empresa, seu contato é aquele. Então, assim, é muito importante que o RH esteja alinhado com a cultura de segurança da empresa, porque ela precisa passar isso no primeiro momento que um funcionário, ele tá ali, nem que seja na entrevista. Porque a partir do momento que ele já sabe que ele vai entrar numa empresa onde ele vai ter que se adaptar à cultura que existe ali, ele já pensa um pouco, pelo menos, né? Porque a gente, querendo ou não, o ser humano é complicado. E a gente sabe que tem pessoas que tomam atitudes sem pensar no próximo ou no que ele deveria estar fazendo. Fala assim, eu vou fazer porque eu quero. Então, o RH, mas eu acho que são todos os setores da empresa, né? Não tem como separar. Todos eles têm que estar alinhados com a cultura. Não tem como excluir nenhum deles. E sobre o tempo que uma cultura leva a ser implementada, depende de todos os fatores possíveis, né? Porque vai depender do investimento que a empresa está apta, né, a fazer, ao tempo que ela está, não sei, disposta a gastar também. O nível de esforço também, né? O nível de esforço que vai ser desprendido. Como o Eduardo falou ali, eu vou parar a operação porque eu tenho uma condição insegura aqui. Então, também está interligado a quais as decisões que a empresa está disposta a tomar, se necessário. Então, assim, cara, não tem como medir um tempo. Depende de cada uma da organização. Cada pessoa tem seu tempo, assim como cada empresa também vai ter, né? E vai ter um processo totalmente diferente da outra. Com certeza não vai ter 2 processos iguais. Porque as pessoas não são iguais, né? Não é uma coisa linear. Exatamente. Eu vou ler aqui a pergunta do Anderson, porque ele está com problema no áudio. Eu vi aqui no chat que não é de ninguém, acho que é dele mesmo. Ele pergunta aqui quando que vocês normalmente são acionadas num cliente, em que estágio da cultura de segurança ele está? Totalmente embrionário, mediano, está num platô? Quando que a consultoria ela é acionada? Acho que a gente pode falar que já estivemos em clientes que não tinha nada de cultura de segurança e clientes que têm culturas muito fortes.
Desde a patológica até a construtiva, a gente já passou por todos. E assim, é complicado porque dentro de uma mesma companhia, às vezes você passa por, em diferentes unidades, você vê estágios diferentes de cultura de segurança. Então não é porque é a mesma companhia que é o mesmo estágio, que cada unidade está enfrentando, né? E aí a gente fica, claro, um pouquinho, e a gente fica um pouquinho assim, o que está acontecendo? Porque você está seguindo, né, digamos, um padrão estabelecido, porque a gente tem que seguir as normas de empresa, os padrões que a empresa determina para a gente, e aí depois chega em outra unidade e, não é assim aqui? Não, é desse jeito. E fica bem claro, nesse sentido, o papel da liderança, como que a liderança influencia a sua equipe, de uma equipe para outra, a diferença que você vê do comportamento das pessoas e do pensamento das pessoas. Então, fica bem claro isso na prática. Principalmente a gente que tem contato com diversos setores, né, diversos tipos de empresas. Pequena, desde multinacional até empresas médio porte. São bem extremos mesmo. Eu vou passar agora a palavra aí para o Marcos Jorge e depois para o Mário Amorim, e a gente encerra por causa do tempo, tá, pessoal? Eu não estou vendo mais ninguém aqui com a mão levantada, então... O Eduardo levantou de novo. Eu não sei se ele levantou, ele não não acho que estava desde o início. Abaixar, acho que ele não abaixou. Marcos Jorge, está me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite. Bacana. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as meninas. Muito bacana, bem alinhado, bem organizado as ideias. Dá para ver que elas já trabalham com esse tema já há algum tempo e já passaram por alguns sufocos. Organizações já maduras, organizações não tão maduras assim. E eu que vim de uma grande organização, que a gente chegou a medir cultura, só queria fazer um reforço, que a organização primeiro deve preparar o caminho, né? Para depois conseguir medir cultura. Então, na primeira, ela tem que ter um desenho dos procedimentos, com os papéis bem definidos da alta liderança, da média liderança e depois da operação, para todos conseguirem entender o caminho, o objetivo, o foco principal e o chão de fábrica, perceber que o líder tem um comportamento porque o líder superior dele também tem esse mesmo comportamento. E em algum momento eles enxergarem essa situação, ou numa visita de campo, ou numa investigação de acidente, infelizmente às vezes numa investigação de acidente, ou num elogio, ou num reconhecimento, né? E aí o trabalhador começa a perceber, mas se a gente não conseguir escrever o que a gente espera do maior líder, do líder médio e da operação, fica muito difícil para qualquer diagnóstico, qualquer especialista com toda a experiência conseguir ter esse diagnóstico tão fácil assim, né? Mesmo escrito, às vezes, o comportamento de uma unidade para outra, a gente já percebe essas quedas e essas dificuldades. E a outra coisa que eu achei bem, talvez coisa de mulher, né? Essa coisa de acidente zero é complicado mesmo, e eu também não recomendo meta de acidente zero. Infelizmente, eu vou discordar de você, Rodrigo. Acidente zero, eu até falo até um pouco diferente, aí desculpa os colegas que discordam, com todo respeito. Eu acho que não existe. Existe um intervalo que, se você tiver uma boa cultura, boas ferramentas, você vai ter um grande intervalo até ter o próximo evento, que a gente chama de as taxas de frequência, e a taxa de gravidade vai acabar refletindo, né? Mas a de frequência. Mas o zero, então, a pessoa tem que entender que a segurança está ali para ajudar, que em algum momento pode ter alguma ocorrência com relação a algum desvio, e esse desvio não tem culpado, mas o sistema falhou em algum momento, falhou, o queijo foi ultrapassado as barreiras do queijo lá, né? E aí fica mais fácil ter esse entendimento para todos. Então, eu acredito no que foi a Alice que falou. Quer colocar, coloque, mas eu acho que essa coisa do acidente zero fica na cabeça, principalmente na cabeça do líder médio. Acho que cria uma barreira, né?
Eu entendo ele fica a barreira. ele fica nessa pressão, e infelizmente acaba, em alguns momentos, escondendo o que prejudica toda a ideia do que se busca em ter uma cultura totalmente proativa, né, na última região. Então, eu gostaria só de falar desse ponto, que a empresa tem que estar preparada para medir. Não tem problema nenhum medir antes, só vai as meninas vão encontrar que ela está no estágio inicial, não tem problema nenhum medir antes, mas que a engenharia de segurança tem que ter isso em mente, que precisa primeiro escrever, depois que escrever, implantar, depois implementar, deixar rodar, e depois, com o tempo, ela ir... Opa, agora chegou a hora de eu chamar a Alice e chamar a outra colega, que o nome está como Antônio, então tá ruim para É a Gabriele. eu procurei o nome aqui. Qual é o nome? Gabriele. Aí depois chamam a Alice e a Gabriele para elas conseguirem medir e ajudar a liderança média, alta e também a operação, né? Então, parabéns novamente. Rodrigo, acho que o grupo está incrível. Eu vou ter que me preparar, porque vai chegar a minha vez, né? Eu fiquei com um tema. Então, a responsabilidade, eu estou vendo que tem um peso maior, né? Então, era só isso, a contribuição. Obrigado aí a todos. Obrigado, Marcos. Vou chamar agora o Mário para falar. Só vou pedir para, quando a pessoa falar, abrir a câmera, né? Porque é estranho, né? A pessoa fala, a gente não sabe quem é, né? Para a gente começar a dar rosto. Eu conheço o Marcos Jorge, a voz do além. mas é legal a pessoa abrir a câmera, se quiser também, né? Para a gente poder ver quem é que está falando. Já preparado para isso. Vou abrir para o Mário Amorim e depois deixa o Eduardo... Então, deixa eu fazer minha defesa. Eu não estou maquiado como você, Rodrigo, nem como as meninas. Eu estou em home office desde 7 da manhã. Imagina, cansado, fechando uns trabalhos aqui, então eu não estava preparado. Mas eu gostaria de fazer essa contribuição, porque eu vi que elas estão no caminho correto e elas se prepararam para bater esse papo com a gente. Eu queria parabenizá-las. E aí, depois do Mário, a gente encerra com o Eduardo, acho que é Zuin, que ele fez um comentário lá. Rodrigo, vou te pedir para depois deixar... Acho que tem 3 pessoas querendo ainda falar. Na verdade, quem está com a mão levantada aqui é o Marcos Valério, que acho que já estava. Para mim está aparecendo Eduardo, Paulo Roberto e Ribeiro. Vamos deixar o Mário, eu não sei, o tempo de vocês também, que a gente combinou 1 hora, né? Talvez gente, tranquilo. Vai lá, Mário. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Alice, a Gabriela, que fizeram uma ótima apresentação. Eu tô assim, lisonjeado, porque essa iniciativa do Rodrigo é muito significativa na disseminação de conhecimento, né? E aí nós tivemos o evento da semana passada, que foi maravilhoso. Eu não conhecia o trabalho dos dois e foi muito agregador, e vejo com que o nível se manteve nessa apresentação de vocês, né? Então, para mim está sendo muito produtivo, e aí creio que os próximos, como o meu antecessor falou, o nível vai manter nessa excelência, e eu tô muito grato por isso. Na pergunta que foi falada sobre quanto tempo se leva para manter uma cultura de segurança, recentemente eu tive a oportunidade e fui desafiado a implantar a cultura de segurança numa empresa que não tinha. Então, você imagina o desafio. Eu passei nessa empresa 1 ano, entre os anos de 2018 e 2019, escrevendo, fazendo toda a questão de implantação, realmente. E hoje eu ainda tenho contato com a minha sucessora na área de segurança do trabalho lá, e a gente ainda troca muita experiência sobre o que foi implantado. Então, hoje ainda eu consigo, por esse contato que eu ainda tenho com ela, saber que muitas coisas estão sendo melhoradas. Então, uma dica para quem fez a pergunta, realmente, e assim, a empresa era de médio porte, né? Não era uma
uma multinacional, não era uma empresa de destaque. Então, mesmo numa empresa pequena, uma empresa familiar, você tem, sim, muitas dificuldades, e não é só implantar, você tem que realmente monitorar, você tem que realmente fazer todos esses controles, porque a cultura, você colocar dentro da cabeça das pessoas aquilo que segurança tem que ser um valor, tem que ser algo comum para todos, é muito difícil. Então, essa era a minha contribuição, porque me chamou muita atenção essa pergunta que foi feita, né? E eu não sei se vocês concordam com isso, mas falo isso de acordo com a minha experiência de vida, né? Minha experiência profissional. Então, é algo muito, muito importante esse evento que a gente está fazendo aqui. Me abriu os olhos para a questão da segurança de processo, que a gente, como engenheiro de segurança, fica somente focado totalmente na segurança do trabalho e do trabalhador, e acaba esquecendo, de certa forma, os aspectos voltados ao processo, né? Eu tive uma experiência numa multinacional, onde a gente era constantemente desafiado a olhar os dois, mas a gente tende a ir para a pessoa, a gente tende a ir para o ato inseguro, né? Então, você vai atrás da pessoa, vai atrás de cuidar das pessoas. Então, esse grupo está sendo muito agregador para mim, justamente para olhar novamente e esse lado do processo. Agradeço a apresentação maravilhosa das meninas. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Essa era a minha contribuição. Obrigada. Obrigada. Temos, então, um exemplo aí, viu, gente? Não é nada fácil implementar a cultura de segurança e vai ter sempre o que fazer. Eduardo Zuin. Sou eu ou é o outro Eduardo? Porque eu sou Eduardo Você Almeida. que abriu agora aí, Eduardo Zuin. Então vamos lá. Eu só não podia perder a oportunidade. Acho que é o Zuin que abriu o áudio aí. Desculpa, então. Eu queria depois só dar uma palavrinha rápida aqui, fazer um merchandise. Tranquilo. O Eduardo saiu, Eduardo Zuin. Boa noite, Gabriele, boa noite, Alice, boa noite, Rodrigo. Boa noite. Parabéns novamente aí. Depois eu atenuo mais isso no grupo, até para não tomar o tempo aí das pessoas que querem interagir também. Eu fiz um comentário no grupo com relação a como levar isso para alta direção, né? Então, uma experiência que eu tenho no passado, do que eu vi acontecer, eu acho que funciona muito quando você amarra ao bolso, né? Você pega uma alta cúpula de gestão de uma empresa, ele não vai enxergar se a gente está usando as práticas do CPS, ou se a gente está usando os melhores guidelines da empresa. Ele vai ver o que está entrando no caixa e o que está saindo. Então, uma experiência que eu tive no passado que eu achei muito legal, a empresa que eu trabalhei anteriormente quantificou quanto em montante foi gerado por conta de pequenos vazamentos. Então, você tinha 10 quilos ali, 50 quilos ali, 30 aqui. Então, se não me falha a memória, chegou no montante de 3 milhões de euros. É lógico que isso é nível global, né? Todas as empresas do grupo. Então, quando um membro da alta cúpula, né, um acionista, enxerga aquilo lá e fala, nossa, tá vazando dinheiro literalmente, né? Então, perda de contenção primária, tal, como que eu vou tratar isso? Então, é onde você consegue começar a puxar atenção para conseguir disseminar essa cultura de segurança numa empresa, né? Eu acho que tem que ser top-down, tem que começar do board, do comitê executivo até o chão de fábrica. Inclusive, a gente vai tratar isso no tópico sobre treinamento que eu vou ajudar a moderar. Mas da visão que eu tenho baseada no passado e do que a gente vem entendendo aí, eu acho que esse é um dos caminhos aí nessa parte de implementar a cultura e chegar isso ao ouvido do executivo. Não era uma pergunta, era mais um complemento que eu coloquei lá no grupo. Não esperava ter que falar, me pegou de surpresa, mas só complementando como uma opinião, obviamente, e parabéns aí, novamente para as meninas pela performance, foi muito bom. Obrigada. Quem quiser usar, essa é uma métrica muito boa. Para a gente fechar, porque as pessoas vão levantando a mão e
a gente tem compromisso com o horário também, né? Eu vou abrir só para Antônio Carlos, Paulo Roberto e Eduardo Barbosa fechando rapidamente, tá, gente? Só para a gente não estourar aí o nosso prazo acordado. Antônio Carlos. Bom, boa noite aí. Eu queria só parabenizar aí as meninas pelo trabalho e também falar o seguinte: acidente de segurança e segurança de processo. Os indicadores de acidente de segurança do trabalho, eles podem ser, não necessariamente são bons indicadores quando você fala segurança de processo. No dia do acidente do Deepwater Horizon, que aconteceu no Golfo do México, a British Petroleum estava comemorando 3 anos, e isso em Londres, por acidente sem afastamento. Quer dizer, 3 anos sem acidente com afastamento. Acidente o quê? Do trabalho. E acontece aquela tragédia do Golfo do México, que foi um problema de segurança de processo. Então, indicador de segurança de processo é isso que o colega falou agora há pouco, Eduardo Zuin. Perda de contenção, shutdown de planta, essas coisinhas que acontecem, bypasses e vazamentos e assim vai. E você, na investigação, como elas falaram muito bem, não procurar só focar quais são as causas, quais são as condições de trabalho, uma série de fatores que contribuíram para aquele acidente. Então, indicadores de segurança de processo, a cultura de segurança de processo, ela está dentro da cultura geral da empresa, é claro. Porque a cultura de segurança é uma só, não existe, aqui a gente só cuida de segurança de processo, segurança de trabalho não é aqui, ou departamento, não existe isso. Então, é integrada. Mas o indicador, ele tem que ser mais preciso. Essa era a minha contribuição para o grupo aí. Obrigado. Vamos lá, Paulo. Ouvindo? Primeiramente, muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês. Tem tanta gente boa nesse grupo aqui, né? Estou vendo aí quem vai entrando no grupo, algumas pessoas eu conheço, outras não, mas tem muita gente boa aqui nesse grupo. A gente passa o dia inteiro conversando com pessoas de diversos setores, a gente fica carente de conversar com pessoas da área, né? Pessoas que entendem o que a gente está falando. A gente tem que ficar explicando, né? Mas faz parte do trabalho. E aí, queria colocar uma pergunta, tanta coisa para falar, tanto assunto que vocês levantaram, mas resumindo, todos os materiais técnicos que a gente tem em relação à segurança do trabalho, segurança de processo e mesmo cultura de segurança, todos eles falam que isso tem que começar da cúpula da empresa, que isso tem que vir de cima para baixo. E a pergunta que eu deixo, até por uma experiência pessoal também, e eu vou deixar para vocês falarem, vocês já tiveram alguma experiência de alguma empresa em que essa pressão veio da base da pirâmide, dos funcionários para a cúpula? É isso aí. Particularmente, nunca presenciei. Pois é, interessante. Parei até aqui para pensar, mas... Mas aí conta a sua experiência. Dos casos que a gente vê do top-down mesmo, a pressão. Rapidamente, aqui, né, falando da empresa que eu trabalho, que é uma indústria química, eu estou há 8 anos na empresa, né? E a gente começou a desenvolver um relacionamento muito próximo com o pessoal de chão de fábrica, né? E aquele negócio, você marca treinamento de segurança de processo, segurança de trabalho, só vai o pessoal de nível, vamos dizer assim, a maioria que participa é de supervisor para baixo, os gerentes e diretores nunca querem participar, né? E você tem uma dificuldade em chamar esses caras para participar, talvez eles tem uma rodada de treinamento, eles participam quando tá, tipo, no último treinamento e no penúltimo que vai ter de rodada. Geralmente é assim, você vai ter que pegar pelo rabo, né? Tem que puxar pela orelha. E a gente tem uma experiência interessante em alguns setores nossos aqui. Eu também vejo que a cultura, às vezes a gente pensa que cultura, a empresa ela vai evoluir como um todo, e não, às vezes tem setores que evoluem mais, setores que evoluem menos, né? Então você vê aqui, esse setor aqui eu não preciso me preocupar, já esse setor aqui, ele está lá, está no início da cultura, esse setor aqui já está no final. Então tem essa diferença dentro da empresa entre setores, né? E tem alguns setores aqui que a gente tem como experiência, com esse relacionamento que a gente tem muito próximo com os colaboradores, eles procuram a gente para falar as coisas, eles que passam as informações para a gente nem precisa sair da sala, muitas vezes, porque essas informações chegam na gente, a gente sabe como tratar essas informações, a gente não expõe o colaborador ao chefe, a gente não deixa ele numa situação de perda de emprego, que é muito importante. E em alguns setores nossos aqui, essa mudança, ela foi justamente o contrário, com a quantidade de informações que chegaram, quando a gente ia conversar e quando a gente ia, talvez, para uma reunião
de debate com a liderança, com a supervisão da área, com a gerente, até com a gerência, até mesmo com diretoria, e a gente começava a discutir sobre o assunto, a gente tinha todos os argumentos necessários e todo o embasamento necessário para falar de coisas que estavam acontecendo dentro da área dele, que nem ele mesmo sabia. E aí isso gerava uma mudança incrível, porque eles eram pegos assim de calça curta, vamos dizer, né? Então eles falavam, eu não sabia que estava acontecendo isso. E aí essa mudança, de fato, ela aconteceu de baixo para cima. Então esse monte de informação que chegou na gente nos deu muito embasamento técnico e muita evidência para que a gente conseguisse, de fato, mudar as coisas. É isso aí, obrigado. Obrigada, Paulo. Eduardo, vamos lá para a gente fechar rapidinho? Vamos sim, que aqui agora eu queria fazer um grande convite a todos vocês, né? Amanhã, dia 16 às 19 horas, eu tenho um canal chamado Dr. Safety, e eu vou estar com um enorme prazer aí com o Ribeiro, que acabou de falar aí, o Antônio Ribeiro, pai da Gabriele, e com o Guilherme Lovisi. Nós vamos estar fazendo uma live sobre proteção contra explosões. O Guilherme eu conheço menos, o Antônio Ribeiro eu conheço mais, né? Um mestre, um cara que eu admiro muito e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é um tema importante, é um tema que é complexo, não é complicado, mas é muito complexo e que é importante a gente estar divulgando. Então, convido todos vocês a conhecer o canal Dr. Safety, a compartilhar a informação, a gente tem vários vídeos lá. Além dessa live de amanhã, estamos com mais 2 programadas, uma para o dia 30 sobre Safety Analytics, e o Glitz topou fazer uma dia 11/8 também com fundamento de PSN. E só mandar um recado para o meu querido amigo Marcos Jorge, me convidem para o dia que ele for falar aqui, que eu quero fazer umas 25 perguntas difíceis. Ô, Eduardo, a gente espera que você esteja em todas, né? Não precisa mais de convites. Daqui para frente, a gente espera que todo mundo esteja em todas, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos encerrar, que a gente está extrapolando aí o tempo da Gabi e da Alice. Muito obrigado pelo presente aí que vocês entregaram para a gente hoje. Foi muito bom. Eu sou apaixonado por esse tema de cultura de segurança e acho que vocês não deixaram a desejar em absolutamente nada. Eduardo, vou só pedir para você colocar essas informações lá no grupo, né, para todo, porque a gente fala aqui e acaba esquecendo, né? Então, se você puder colocar esses lembretes lá no grupo para a gente poder divulgar. E lembrando que na semana que vem a gente está com a Juliana falando sobre conformidade, né, compliance em CEPRO, né? Então, quarta-feira que vem, 19 horas, a gente está aqui, mesmo link. Na verdade, a gente vai tentar fazer um teste pelo YouTube também, porque a gente está com um bloqueio aqui do Teams para as pessoas mandarem. Aí fica assim, tem que mandar no grupo, aí pergunta aqui. Então, a gente vai fazer um bem bolado de usar o Teams só para quem está apresentando e colocar lá no YouTube para quem quiser perguntar. Achei que ficou bacana a interação também, ficou legal, acho que por aqui está bacana, mas a gente testa um outro modelo para ver. Vocês podem disponibilizar essa apresentação lá no grupo, Gabi? Pessoal, podemos sim. Então tá ótimo, gente. Muito obrigado, boa noite e até quarta-feira que vem. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Alice. Até mais. Quarta-feira a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada a todos aí.